Por conta do coronavírus, muita gente está agora no tal home office, trabalhando em casa, que na TV, por exemplo, todo o pessoal do departamento comercial, do administrativo, do marketing. Mas tem muita gente que está na chamada quarentena, porque as empresas fecharam as portas. E vão reabrir aqui em Londrina daqui a 15 dias, se não houver uma nova prorrogação, né? Já desde a última semana havia a expectativa de uma nova regulamentação para tudo isso, feita através de uma medida provisória. E hoje pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro publicou no Diário Oficial essa medida provisória, ela já está em vigor e ela fala especialmente desse período, tá? Nós vamos conversar agora por Skype com o advogado trabalhista Felipe Alcântara. Pode colocar ele para mim aqui? Doutor Felipe, muito obrigado por conversar com a gente, por nos ajudar a entender essas mudanças. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde a todos, obrigado pela participação, obrigado pelo convite também. Vamos lá, doutor, uma coisa já chama a atenção de cara quando a gente fala, olha, essa nova legislação aqui, essa medida provisória, ela permite suspender o contrato de trabalho por até 4 meses. O que é exatamente essa suspensão do contrato de trabalho? Perfeito, vamos lá. Vamos fazer inicialmente, antes de eu começar a adentrar na resposta para você, deixar uma declaração bem específica que a minha posição hoje com vocês vai ser especificamente acerca do texto seco da lei, tá? Não tratarei acerca do que é certo, do que é errado, no sentido se vai ou não dar certo. Bom, então, como você já bem ressaltou, o presidente Jair Bolsonaro ele emitiu essa medida provisória, a 927 de 2020, que dispõe de medidas trabalhistas a fim de combater essa calamidade pública que é o coronavírus. O que é então essa suspensão? Essa suspensão, na verdade, nada mais é do que uma previsão já existente na CLT. O artigo 476A já previa que, para aqueles funcionários que quisessem fazer curso de capacitação, que quisessem, enfim, fazer um curso técnico para qualificação particular, eles poderiam ter o seu contrato suspenso. O que garantiria para esses funcionários é a manutenção do seu emprego, não a dos seus salários. A medida provisória, então, ela se aproveita dessa norma já existente na CLT e dá essa possibilidade, nesses 4 meses, que foi o determinado pela medida provisória, de haver a suspensão desses contratos de trabalho. Ou seja, só que, importante ressaltar, obrigatoriamente, o empregador, né, o patrão, ele vai ter que proporcionar cursos de capacitação para os seus empregados. Não basta apenas o empregador falar assim, não, você vai ficar em casa e eu não vou te pagar. Não, tem que haver essa capacitação, porque havendo o menor indício de que há o trabalho, é considerado fraude. Bom, toda essa medida provisória já está disponível na internet, mas obviamente o doutor estudou um a um esses artigos já, e é aí que a gente vai tentar esclarecer você sobre os principais pontos. A gente falou da suspensão do contrato de trabalho. Essa medida provisória, ela fala em um dos seus artigos aqui de teletrabalho. O que ela considera teletrabalho? É o tal home office que o povo fala hoje? É isso? Exatamente. O teletrabalho nada mais é do que uma possibilidade hoje do empregador deliberar com o seu empregado a possibilidade, naquelas atividades que são passíveis do teletrabalho, né, como você bem ressaltou já no começo, de ficar trabalhando em casa. É importante só deixar claro que, para algumas pessoas entender que o teletrabalho não é férias, né? O teletrabalho, ele efetivamente, o funcionário tem que trabalhar, só que ele trabalha no conforto da casa. O teletrabalho, por meio da medida, regulamentou que os meios para que o empregado ele consiga ter o trabalho, o empregador oferece essas medidas, seja de infraestrutura, seja de internet, seja de computador, então ele regulamenta a possibilidade de teletrabalho. Tá certo. Num outro trecho aqui, ó. Vamos falar das duas situações numa mesma resposta, doutor. Antecipação de férias individuais e concessão de férias coletivas. A gente sabe que a concessão de férias é uma prerrogativa do empregador, ou seja, é a empresa que escolhe o período em que você deve tirar férias. É isso que fala a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. O que é que muda na questão aqui das férias individuais e na questão das férias coletivas que antes só poderiam ser concedidas se houvesse uma consulta ao sindicato, a uma entidade que represente a categoria? Mudou o quê? Mudou, bom, perfeito. O que muda vamos começar pelas individuais. Antigamente, a previsão atual da CLT, agora não com essa medida provisória, previa que para ter as férias individuais, deveria necessariamente haver uma comunicação de 30 dias ao empregado. O pagamento até 2 dias antes do início, aquela coisa toda. Hoje, para fins dessa situação, dessa pandemia já declarada, o empregador poderá
conceder as férias aos empregados, comunicando com uma antecedência de no mínimo 48 horas, certo? E o pagamento ele vai poder acontecer até o dia 5º útil do mês subsequente ao início das férias. Ou seja, caiu aquela necessidade expressa de ter que avisar e informar antes para o funcionário poder se programar, agora passa a ser até 48 horas, e o pagamento ele pode ser posterior às férias individuais. No âmbito das férias coletivas, a MP ela não especifica como um todo, porque você pode até ver na própria medida provisória que ela trata acerca das férias individuais, mas por uma analogia, como você já bem também pontuou, as medidas atuais utilizadas para as férias individuais vão ser também utilizadas para as férias coletivas. A diferença é que, hoje em dia, com essa situação toda, é possibilitado, condicionado a um acordo individual. Então, ou seja, não é mais a necessidade do entrosamento com o sindicato, todas essas coisas todas. É um comunicado direto entre o funcionário e o empregador mesmo, para facilitar esse contato. Tá certo. Quero dizer o seguinte, tá? A gente vai abrir para as suas perguntas também, mas eu acho que nesse momento é importante entender isso aqui. Tem muita coisa que é diferente daquilo que é habitual, e aí para você que está em casa agora nessa quarentena, Juliano, mas o meu emprego, como é que fica? Eu corro risco, eu não corro risco? É aquilo que a gente está colocando desde o início. Não significa que nós concordamos ou não concordamos com o que está colocado aqui. O que a gente está explicando é o que a partir de hoje está em vigor, e para isso é sempre muito bom contar com um especialista. Doutor, o aproveitamento e a antecipação de feriados. Eu dei uma lidinha na lei aqui, e eu vi que ela fala da possibilidade de que o patrão subtraia deste período agora os feriados que vão acontecer depois, sejam eles municipais, estaduais ou federais. Vamos lá, por exemplo, o aniversário de Londrina, que é um feriado municipal. Vamos pensar no Dia da Consciência Negra, que em algumas cidades é feriado. Isso já vai ser descontado nesse período que o comércio, nesse período que as empresas ficam paradas agora. A ideia é essa. A ideia é exatamente essa. Mas veja bem, não é uma regra, tá? Os empregadores poderão. Então, eu acho que assim, a critério da empresa, a um combinado com os seus funcionários, poderão se utilizar sim desses feriados, poderão se aproveitar dessas circunstâncias para compensar essa jornada, enfim, reduzida por conta dessa situação. Mas, aproveitando muito o ensejo que você me deu agora, eu acho que a palavra de ordem realmente para esse momento que a gente está vivendo, junto ao empregado e ao empregador, é o bom senso, tá? É o diálogo. Eu acho que o empregado tem que entender que ele precisa do empregador, e o empregador principalmente tem que entender que o empregado é fundamental para a empresa nesse momento de economia. Então, eu acho que, havendo diálogo, essa MP, a intenção da MP é evitar enfim, demissões em massa, é o que o governo busca com a MP, é o que o governo deixou claro com essa medida provisória. Então, eu acho que o diálogo entre as partes é o mais recomendável, mas sim, essa questão do adiantamento de feriados, essa situação, é uma medida também a ser utilizada e também prevista nessa medida provisória. Tá certo. Doutor Rafael, um outro trecho aqui fala de banco de horas. Só para você entender, para a gente que é jornalista, já há uma convenção coletiva com o sindicato, a gente já tem esse banco de horas que tem que ser zerado a cada 3 meses. A partir de agora, esse banco de horas passa a existir para todas as categorias automaticamente? Como assim? Na verdade, assim, o empregador que interromper suas atividades, ele poderá instituir o banco de horas, o acordo coletivo. Na verdade, daí ele passa por um prazo de 18 meses, a contar da data do encerramento dessa calamidade pública. Então, ele aumentou um pouco o prazo desse banco de horas e possibilitou até mesmo para aquelas pessoas que estão com o banco de horas negativados. Mas, como eu disse, isso tudo não é uma norma específica, assim, não é uma regra, é tudo de acordo com o diálogo realmente entre os empregados e os empregadores. Um outro trecho fala da suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho. Isso é importante colocar bem. Significa que a partir de agora não tem mais nada, não tem mais regra de segurança, não tem mais aquele fiscal da CIPA. O que é que significa exatamente isso? Na verdade não. Veja bem, a MP, ela, entre aspas, pelo que dá a entender, ela flexibiliza um pouco essa situação nesse atual momento, só que as regras de segurança, a utilização de IPIs, os cuidados decorrentes da atividade como um todo, eles são mantidos. O que ela determina é que, nesse primeiro momento, para aquelas empresas que estejam descumprindo alguma situação, elas não serão efetivamente multadas, elas serão orientadas para, posteriormente, após o término dessa calamidade pública, dessa MP, se é que vai acabar ou não, essas empresas se regularizem. Então, assim, por hora,
as empresas, obviamente, têm que manter, né, a questão de segurança, higienização básica, aquela coisa toda, mas vai haver uma redução um tanto quanto drástica na fiscalização. Mas também o que não significa dizer que as empresas podem, de fato, deixar de utilizar EPIs ou pode deixar de fornecer, enfim, todas essas questões. É só uma possibilidade desse sentido. Tá certo. O senhor já falou um pouquinho a respeito do direcionamento do trabalhador para qualificação, ou seja, cursos que ele pode fazer nesse período agora, para melhorar na profissão, tá? Para adquirir novas experiências, novas habilidades. E o último dos artigos aqui, o último dos parágrafos, fala em... Eu não sei, sinceramente, o que quer dizer a palavra diferimento. Porque deferimento é deferiu, aprovou, determinou. Mas está escrito o seguinte aqui, ó. Vou ler textualmente, porque isso obviamente vai interessar para todo mundo, que mexe com FGTS, tá? Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, aquele dinheirinho que você tem guardado lá, que você recebe quando você é demitido, ou que você recebe depois, sei lá, quando você se aposenta. Em algumas situações o governo acaba liberando. Fala exatamente o seguinte: o diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Por diferimento, doutor Felipe, eu começo a entender que vai ser diferente esse recolhimento. Vai ser diferente como assim? Como é que funciona também? O intuito da palavra diferimento nessa situação, ele é uma ideia de suspender, de jogar para frente, né? Ou seja, como por hora suspender o recolhimento, uma questão também opcional, importante deixar isso claro, tá? Que agora o empregador, ele poderá suspender o recolhimento do FGTS referente às competências de março, abril e maio de 2020. Ou seja, esses vencimentos em abril, maio e junho, eles terão a cobrança após apenas essa situação, que vai ser a partir de julho de 2020. Então, por hora, aquelas empresas que entenderem que não estão com caixa suficiente, o governo então possibilita essas empresas de suspender esses pagamentos por 3 meses. Não quer dizer que eles não vão pagar, tá? É importante deixar isso para o funcionário, esclarecer isso para as pessoas. Eles só vão jogar para frente esse pagamento. Eles vão, então, a partir de julho, a gente paga. E para aquelas empresas, para aquelas pessoas que optem por fazer esse pagamento lá para frente, é importante esclarecer que não vai ter juros, não vai ter correção monetária, não vai ter nada. É mais uma medida também para tentar auxiliar os empregadores, as empresas, a conter essa questão econômica. Doutor, vou abrir espaço para algumas perguntas aqui agora e a gente vai batendo papo com o doutor aqui. A nossa entrevista é assim, você faz junto comigo. Põe para mim, por favor, aí, Sandrão, 991210893, tá? Pode mandar sua pergunta através do nosso WhatsApp para o doutor Felipe Alcântara, que é especialista em direito trabalhista, falando dessa nova legislação e da CLT como um todo. Tem uma pessoa me perguntando o seguinte aqui, doutor, sou empregadora, nesse momento de dificuldade, tem alguma restrição ou eu posso dispensar um funcionário que está no período de experiência? Assim, como é que funciona? A legislação como um todo, ela se mantém, certo? Algumas medidas que o governo, antes mesmo dessa medida provisória, alguns decretos, algumas situações, foram apresentadas para fim de conter a pandemia do coronavírus. Mas é importante deixar claro que as regras da CLT, elas permanecem. Então, vamos levando em consideração que contrato de experiência, o empregado ele não atendeu as expectativas do empregador, essa coisa toda, perfeitamente, se não houver nenhuma situação que corrobore com alguma dispensa discriminatória, não há problema nenhum, tá? Não existe uma exigência hoje de que não existe uma lei que proíba as empresas de demitir ou contratar funcionários, nada desse gênero. Então, isso é importante esclarecer para todo mundo também. Tem uma pergunta que chegou aqui falando dos professores. Aliás, deixa eu fazer um alerta aqui. Um montão de gente está me mandando mensagem falando que professores do SESI estão tendo que trabalhar, tá? Isso está proibido. Tem um decreto que diz, aqui em Londrina, em grande parte do Paraná, o governador Ratinho Júnior também está publicando um decreto nesse sentido, atingindo todo o estado. Está proibido o trabalho de professores, seja em escola pública, seja em escola particular, seja uma escola de entidade de classe, como é o caso do SESI, tá? Então, atenção você, diretor de escola do SESI, pelo amor de Deus, como assim os professores estão tendo que trabalhar numa situação como essa? Essa pessoa que pergunta aqui, doutor, ela fala de escola particular, diz que trabalha numa escola particular e ela quer saber o seguinte, a escola pode não pagar o salário referente a esse período de quarentena? E eu já vou transferir essa pergunta, porque eu tenho certeza que é a dúvida de muita gente. Qualquer empresa que fechou as portas, que vai ficar no mínimo 15 dias agora parada, ela pode não pagar o salário, ela pode atrasar esse salário, ela pode parcelar o salário? Bom, vamos lá. Voltando um pouquinho à questão da suspensão do trabalho, né?
a dúvida que fica, o empregado, então, ele está com o contrato suspenso, por esse lado, por essa alternativa, ele não vai ter, consequentemente, o recebimento do salário. Mas em hipótese nenhuma, o funcionário que trabalha, que presta serviço, ele vai poder deixar de receber o seu salário, tá? Agora, sim, se a empresa optar, você citou o exemplo de uma empresa privada, se a empresa eu me programei aqui com meus funcionários, a gente vai se afastar por fim de segurança pública. Não existe nenhuma determinação que obrigue ou que justifique o não pagamento do salário, certo? Se não houver essa suspensão efetiva, seja em qualquer situação, como eu disse, a lei permanece, o empregado tem sim direito a receber o salário. Tem uma pessoa dizendo aqui, doutor, que foi contratada, meu amigo, imagina o seu desespero, né? Da Zona Norte de Londrina aqui, é o Valdemir. Ele disse que foi contratado semana passada, fez todos os exames e começaria a trabalhar hoje. Aí a empresa fechou as portas e disseram para ele, tua vaga foi suspensa. Independente dele ter preenchido todos os documentos, entregue carteira, se ele não começou a trabalhar especificamente, ele ainda não pode ser considerado funcionário da empresa? Na verdade, assim, aí a gente está entrando até num âmbito um pouco extra essa questão funcional, né? Porque quando o empregado ele tem de fato a promessa do emprego, ele tem toda essa situação já envolvida, ele já tem a garantia de que ele vai iniciar no emprego, ele tem aquela previsão de que ele vai trabalhar, então ele tem aquele sentimento de que ele vai começar. Então isso até um certo ponto não é bem visto pela legislação, que em muitos casos entende como uma promessa de emprego que garantiria numa eventual reclamatória trabalhista um direito adquirido. Só que a gente está falando, é claro, de uma situação calamitosa até mesmo para a empresa, que infelizmente fechou as portas, não conseguiu. Então, nesse caso, né, a empresa não tem a obrigação de pagar o salário nesse caso, mas é claro que isso é um caso muito específico que tem que ser analisado de uma maneira mais ampla, tá? Mas, em regra, salário mesmo, como não houve efetiva assinatura do contrato de trabalho, nem nada, efetivamente não tem. O que fica mesmo é a promessa do emprego, que, consequentemente, geraria outro tipo de indenização, que não seria um salário propriamente dito, mas, como eu disse. Doutor Rafael, eu queria muito agradecer a sua participação aqui e queria no ar fazer um convite para o senhor. Se o senhor pode, amanhã com a gente, voltar a participar também por Skype aí da sua casa, mantendo essa quarentena que é necessária para todo mundo. Sim. Porque assim, o que está chegando de pergunta, tanto com relação à nova legislação prevista nessa medida provisória que entrou em vigor agora, quanto com relação à CLT, que já está em vigor há tanto tempo, mas que teve algumas mudanças no último ano. Eu posso contar com o senhor novamente amanhã aqui no Balanço? Claro, estou à disposição de vocês, da população de como um todo, estou à disposição. Muito obrigado, doutor. Obrigado pela sua participação. 1h55. A gente usa a tecnologia nesse momento para isso, tá? E não pensa que a minha cabecinha já não está fervilhando de pensar assim, será que não dá para atender o povo pelo Skype também? Também já estou pensando nisso, tá? A gente vai... O que a gente quer estar perto de você, é tirar dúvida, é fazer isso. Aliás, tem muita gente sugerindo aqui, Fabi, eu não sei qual seria o ramo do advogado, talvez direito contábil, direito civil. Tem muita gente perguntando do pagamento de dívida. Como é que fica se nesse período vai para o SPC o nome, se você não pagar, vai para o Serasa, se não vai, se automaticamente é suspenso. Eu vou até dar nome aqui, não tem problema. Eu vi loja de utilidades domésticas, de eletrodomésticos, a Casa Bahia, por exemplo, botou um comercial no intervalo, final de semana da novela, falando assim, olha, você que tem parcela para vencer agora em abril, fica tranquilo, tá? A gente automaticamente vai jogar essa parcela para o final do carnê. Ou seja, já deixou as pessoas mais tranquilas. Como é que vai funcionar tudo isso? A gente vai tentar encontrar um profissional que possa falar a respeito disso, tá? Porque realmente eu acho que é uma dúvida que atinge muita gente. 1h57.